Boa noite a todos. Ficar aqui contigo. Nós sabemos que todas as atitudes têm consequências. E até mesmo os nossos pensamentos, nós sabemos que acabam refletindo em consequências. Então, podemos dizer que os efeitos dos atos, quando não são pensados, não são refletidos, não são meditados, podem trazer efeitos, consequências que não são desejados, não é mesmo? Resultados lamentáveis desse comportamento. Então vemos que parar para pensar, para analisar, aquietar um pouco a alma, essa ansiedade que está assim uma epidemia, né? É oportuno falar sobre isso, pensar sobre isso, para evitar certas consequências. E nós sabemos, nós espíritas sabemos, que muitas das consequências podem se refletir por muito tempo, até em existências seguintes. Isso é uma preocupação. Então, as consequências dessas atitudes impensadas podem ser tão significativas que podem perdurar na erraticidade que nós dizemos que é o mundo espiritual. O mundo onde nós, a alma, passa a viver depois do desencarne. E muitas dessas consequências de atitudes equivocadas, elas podem ser tão significativas, ou para o bem ou para o mal, que refletem, inclusive, na vida seguinte, na reencarnação seguinte. Então, nós sabemos que o planejamento reencarnatório, que se acontece antes do nosso nascimento, ele é de acordo com a nossa necessidade. Então, conforme nossas necessidades de corrigir malfeitos do passado, em virtude de atitudes apressadas, equivocadas, não é? São feitas numa vida anterior. Então, portanto, o que nós estamos fazendo hoje, escolhendo fazer hoje, pode estar construindo o nosso amanhã, a nossa existência seguinte. Então é muito importante realmente ter mais ponderação, mais equilíbrio, bom senso. Até mesmo porque a calma, a ponderação nas nossas escolhas e efeitos das coisas, elas também são importantes para tirar melhor proveito da vida atual. Porque a nossa vida é uma sucessão de vivências, de experiências que temos. Então, em cada experiência, em cada situação, reside um aprendizado, uma lição. E se nós fazemos as coisas muito apressadas, no automático, podemos não tirar o proveito que precisaríamos, ou que poderíamos, não é mesmo? E essa tranquilidade de tomar atitudes pensadas
também nos ajuda num outro sentido. Porque nós sabemos que de existências anteriores, nós tivemos muitas experiências que se repetiram e que se tornou um hábito, um certo automatismo, ou que nós dizemos uma tendência instintiva. Então, são uma tendência que nós temos de fazer sempre a mesma coisa diante de uma circunstância parecida. E isso vem se repetindo em várias existências passadas e nós trazemos isso também para o agora. Então, se repetirem as experiências, nós temos uma tendência instintiva de repetir a mesma maneira de passar, de enfrentar aquela situação. Se nós estivermos assim no automático, no apressado, na ansiedade, com certeza vamos repetir tudo de novo. Se já foi errado da outra vez, vai ser errado novamente. E nós nem percebemos que temos essa tendência instintiva, que são tanto tendências boas, quanto também fraquezas e vícios. Vícios que já tivemos em outras existências e que temos ainda fraquezas. E se nós estamos assim, tomando atitude muito apressada, nem percebemos. E não fazemos esforços para vencer essas más inclinações. O espírito Joana de Ângeles, mentora espiritual do médium Divaldo Franco, ela ditou um dos livros que se chama Receitas de Paz. E adivinha, uma das receitas é justamente ter calma. Uma das receitas para ter paz é justamente ter calma, cuidar, ponderação. Mas nós, com as nossas muitas existências anteriores, trazemos uma bagagem e tendências muito antigas, do tempo que nós precisávamos nos defender para sobreviver. Então ali a gente usava de violência e tinha que ser rápido, porque senão o bicho comia. Então nós trazemos essa tendência de fazer tudo rápido e até mesmo com violência. E isso hoje, se a gente não tiver ponderação, calma, a gente acaba repetindo. O outro fez, eu repito, e o outro disse, eu digo de novo, e acaba gerando desgostos para nós mesmos. É uma tendência que nós temos. E que isso ainda está vivo em nós. Mas a sociedade em que nós vivemos ainda tem um outro fator que nos leva a essa precipitação de agir. Porque a sociedade, até com a informatização, tudo é mais rápido, tudo é para logo, tudo nós queremos para ontem. Se a gente olha na televisão, na internet, vai conversar com os amigos, as mensagens que a gente recebe, tudo é nos direcionando a ter agora, a fazer, a alcançar tudo agora, porque a base da sociedade
ela é movida por conceitos filosóficos e ideológicos, todos materialistas. Materialistas. E nós somos espiritualistas. Ou seja, nós temos certeza que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Nós somos espíritos imortais. Então, tudo que nós fazemos, todas as nossas escolhas, precisam ser pensadas de que essas consequências das escolhas, elas vão se refletir espiritualmente, pode ser para muito tempo. Então nós temos que ter esse cuidado, enquanto que a sociedade não tem, ela precisa tudo para hoje, atropela a ética, a moral, e quer porque passa por cima de tudo, e quer tirar vantagem. E nós, no meio desse negócio, se a gente não se cuidar, a gente faz o mesmo. A gente é levado nesse mesmo desespero. E tem o que tem, porque o outro tem, todo mundo faz, eu também tenho. Não posso ficar para trás. Mas, cuidado, eu sou espírito. Eu tenho que pensar se isso realmente, como espírito, me convém. Né? Me convém. Então, enveredamos por uma busca desenfreada que não nos deixa ver que qualquer objetivo reencarnatório, feliz que nós temos, a gente nem consegue visualizar e muito menos alcançar, porque só é alcançado pela serenidade, pela análise, pela razão lúcida, e não numa busca desenfreada, numa vida corrida, como nos impõe a sociedade. Temos que ter muito cuidado com isso, porque acabamos, nesse desespero, ferindo as outras pessoas, acabamos agredindo e construindo, vamos dizer, inimizades, e essas feridas, elas vão ficar marcadas por quanto tempo? Que nós agimos precipitados. E aí depois vem a dor do arrependimento. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento nada mais é do que a nossa consciência que diz, né? A nossa consciência, como diz o Livro dos Espíritos, é onde está marcada a lei de Deus. Então, o arrependimento é quando a consciência nos diz: olha, você agrediu a lei de Deus. E aí então a gente fica desestabilizado, perde o conforto da paz. E aí vem aquela dor do arrependimento. Mas isso é uma coisa muito antiga, porque já aconteceu com nós todas as vezes que nós reencarnamos, nós fizemos coisas erradas e acabamos nos arrependendo. Então a gente já vem assim, vamos dizer, escabriado. A gente já vem assim com bastante cuidado na vida. E quando a gente vê alguém assim em vias de fazer uma coisa errada, nem que a gente não conheça a pessoa, mas a gente fica incomodado, a gente vê que aquela pessoa vai fazer uma coisa que não vai dar certo. E que ela vai se arrepender disso. O que a gente faz? Se a gente consegue falar com a pessoa, o que a gente diz? Calma,
Né? E aí diz assim, conta até 10. É isso que ele diz. Mas qual foi a faculdade que nos ensinou a contar até 10? Isso já vem inato em nós. Então, esse negócio não vai dar certo. Conta até 10. Calma, querendo dizer, calma, pondera. Então, esse negócio de contar até 10, ele já nasce com ele. Eu ainda tenho um outro ditado. Eu digo assim, nada melhor do que uma noite bem dormida entre um dia e outro. Que aí, hoje, alguém me ofende, me fala uma coisa, eu fico calado. Eu nunca concordo. No outro dia, como todos os dias eu faço, de manhã cedo, levantando os filhos, aí eu vou ler o Evangelho, vou meditar, o que isso significa para a minha vida, na prática, e aí eu vou rememorar aquilo que me aconteceu no dia de antes, e aí eu vou pensar o que eu devia ter feito, o que eu errei, o que eu devo fazer agora, né? E mais de 90% das vezes eu vejo que é melhor ficar calado mesmo. Pronto, passou. Aprendi e vou adiante. Mas se eu tivesse no automático, lá no dia de ontem, eu teria dito umas boas para alguém e aquele teria ficado magoado, eu teria ficado... Hoje eu não teria nem como olhar para a pessoa, eu ia ficar envergonhado. Não é isso? Então, calma, gente. Conta até 10. É a melhor coisa que tem, como um alerta para a gente ter ponderação, bom senso. A calma é um fator essencial de equilíbrio para a vida. Enquanto que a nossa precipitação a julgar e agir é a origem de muitos males. Já foi em outras existências e continua sendo agora. E Jesus, nas suas falas, ele sempre estimulou a calma. Ele sempre estimulou a calma. Ele não falou a palavra calma. Acho que não tem no Evangelho. Mas se a gente observar, ele sempre falou de calma. Ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E o dia de amanhã, cada dia tem o seu mal. Então, ele foi assim, nos induzindo a calma, a ponderação, bom senso, para a gente ter sempre realmente proveito na vida, né? Mas, apesar de todos os seus ensinos voltados para a calma, o que Judas fez? Judas foi provavelmente o discípulo mais instruído, mais culto. E mesmo assim, ele vendeu o mestre que ele amava o mestre. Tinha admiração, tinha confiança no mestre, tanto é que ele, essa de vender o mestre, como diz, foi na intenção, na certeza que ele tinha de que isso ia levar Jesus a fazer logo o que ele tanto falava, de instalar o reino de Deus na terra, e ele entendeu que isso seria então
a se livrar do domínio romano. Então ele tinha admiração, tinha confiança em Jesus. Não era uma má vontade. Mas na hora faltou ponderação, faltou reflexão, faltou bom senso, faltou realmente calma. Bom, ele iludido, ele também foi iludido por aqueles senhores da lei que o pagaram por isso. Quando ele viu que Jesus, quando foi preso, não fez nada, não se defendeu, não fez nada. Ele caiu em si, na real, e aí realmente imagine a admiração como ele tinha pelo mestre, e agora vê o sofrimento de Jesus. Ele sentiu um arrependimento muito grande. Realmente ele sentiu isso. Tanto é que ele... Onde é que eu estava aí? Não. Tanto é que ele, quando ele teve esse arrependimento, ele sofreu muito e correu lá com os senhores da lei para desfazer o negócio, porque ele ficou realmente muito sofrido. Agora, nós conseguimos sentir um pouco da dor que ele sentiu, de ter feito uma atitude que não deu certo e que prejudicou uma pessoa querida da gente. Esse arrependimento, ele que foi tão grande, se nós conseguimos sentir isso, é porque nós também, em algum momento, nessa existência ou nas anteriores, nós fizemos alguma coisa que foi tão marcante, tão chocante, que nos trouxe tanta dor do arrependimento, que hoje é fácil a gente sentir a dor que Judas sentiu nessa hora. E isso é uma realidade, irmãos. Agora, quando ele correu lá para devolver aquelas moedas que queimavam nas suas mãos, a resposta que ele recebeu daqueles senhores da lei lá é muito significativa, que nós precisamos entender. Veja que a resposta que ele recebeu foi seca, cruel, né? Mas importante, porque isso ficou marcado para ele. Ficou tão forte que transformou ele. Aquilo mudou a vida dele. Então, foi importante que fosse assim tão cruel. Veja o que disseram para ele. Isso lá é contigo. Não temos nada com isso, é problema teu, não queremos saber. Que nós te pagamos. E viraram as costas, ele jogou as moedas lá, não quis saber, e foi embora no seu sofrimento. Então, Judas sofreu muito com isso, pela precipitação, por não ter ponderado na hora antes de tomar essa atitude.
Ora, e nós? E nós? Bem possível que muitas das circunstâncias que nós vivemos hoje, na vivência atual, ainda são consequências de atitudes infelizes que nós tomamos no passado. Porque aquela atitude infeliz de Judas, ela só foi ser corrigida em existências depois. E as dificuldades que nós passamos hoje, por que nós passamos? São consequências de escolhas infelizes, precipitadas, que nós tomamos em outros momentos. Nessa existência ou não. Mas nesse fato de Judas, também chama a atenção a atitude daqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei que fizeram todo esse drama. Será que eles agiram assim, pensados? Ou também não foram precipitados? Não foram espiritualistas, apesar de serem sacerdotes? Né? Não foram espiritualistas, não pensaram na imortalidade da alma. Né? Não fala o Evangelho o que aconteceu com eles, mas a lei divina, ela é imutável, é igual para todos, e com certeza eles também se deram conta em algum momento do seu equívoco. Não é? Eles fizeram tudo isso com que intenção? Para manter os seus benefícios, as suas benesses ali, a vida que eles levavam de facilidades, e Jesus, né, nas suas falas, estava colocando em perigo tudo isso. E eles, então, fizeram essa atitude para manter os seus interesses. Foram imediatistas. Agora nós, quem sabe quantas vezes também não fomos assim em algum momento. Né? Para manter vantagens, para manter alguns benefícios na vida, usamos de artifícios para manter isso, apesar de que, mesmo que isso trouxesse algum mal, ou não trouxesse vantagem só para mim, não para os outros. Então, as coisas vão se repetindo se a gente observar. Se a gente usar de calma, de ponderação, provavelmente vamos evitar todo esse mal, para não fazer a mesma coisa. Mas quando nós fizemos alguma coisa equivocada assim, que nós usamos de artifícios para manter as nossas vantagens, e quando nós nos damos conta de que nós fizemos tudo isso, que veio o arrependimento, quem é que vai nos dar a resposta? Para Judas, foram aqueles sacerdotes lá que falaram para ele, que deram aquela resposta. E para nós? Quem é que vai dar a resposta? Vai ser a sociedade.
A sociedade que vai dizer. Não vai ter lá os senhores da lei, os sacerdotes, né? Mas vai ser a sociedade. Quando nós damos conta do equívoco, é a sociedade que nos responde. Com o mesmo desprezo daquele tempo que fizeram com Judas, é a sociedade que tem com nós. E a resposta vai ser a mesma, só que vai ser para nós. Isso lá é contigo, é problema teu, não temos nada disso. Não adianta eu dizer, mas você mandou para mim uma mensagem lá no WhatsApp, eu li, gostei, e fui lá fazer e nem me deu mal, me dei mal. Mas foi tu? Sim, eu mandei a mensagem, mas quem fez foi tu. Então, a sociedade sim nos impele a um imediatismo, a não pensar nas coisas, a fazer no automático. Mas nós somos espiritualistas. Precisamos pensar na repercussão espiritual do que fazemos. E ter realmente cuidado nas nossas escolhas. Então, realmente, a sociedade não tem nada disso. A escolha é pessoal. Fazer ou não, conforme os outros sugerem, ou como os outros fazem, ou para agradar outros, para ter bastante likes, bastante não sei o quê. As consequências são daquela única pessoa que fez a escolha, que sou eu mesmo. As consequências dos meus atos são minhas. Então, nada mais certo do que a gente ter calma, contar até 10, cada atitude da nossa vida. E tirar o melhor proveito de cada circunstância. Então, mesmo que a gente conheça o Evangelho do jeito como nós conhecemos, que a doutrina espírita nos facilita a conhecer o Evangelho como nunca tivemos tanta facilidade de entender o Evangelho, mas mesmo assim nós temos que ter cuidado para não ser contagiado com a sociedade, porque nós vivemos no meio, nesse meio, a internet, não temos que ter sempre essa ponderação, esse bom senso, né? Então, nada melhor do que ter esse hábito, até como eu disse antes, de todo dia tirar um tempinho para ler, meditar, para refletir, para orar, se preparar para o dia, para ter ponderação, ter mais calma, bom senso. Uma boa leitura sempre nos ajuda. Porque se eu não fizer isso, eu vou entrar no automático da vida e aí depois é a sociedade que vai me dizer: isso lá não é comigo, é contigo. Resposta é dolorida, né? Veja que a precipitação, ela tem muitos momentos, de exemplos, que precipitação não dá certo. Vamos ver ali na hora que Jesus foi preso. O que aconteceu? O soldado está aprendendo lá Jesus. De uma forma inesperada, que ninguém pensava, ninguém esperava, ninguém sabia como, Pedro arrancou de uma espada, não deve ter sido uma espada, porque a espada não fica escondida, mas arrancou de uma
faca, um facão, e cortou a orelha do soldado. Está lá relatado no Evangelho. A surpresa foi tão grande que Pedro teve uma arma, né? Que Jesus pegou a orelha rapidinho e colou no soldado, sarou, quebrou o galho de Pedro, né? Para não ficar esse mal feito de Pedro. Mas ele nos passou essa lição de que quem com ferro fere, com ferro é ferido. Então, é um motivo de a gente sempre pensar, né? Se eu não quero para mim, também não devo fazer para os outros. Tenha esse cuidado, né? E quanto à espada, dizemos, não, mas eu não tenho espada. Realmente, quantas vezes a nossa precipitação no embate dos interesses da vida, nós não desembaiamos a espada como antigamente, mas desembaiamos a espada da língua afiada. Da língua afiada. Do verbo agressivo para ferir alguém. E depois vemos que essa agressão vai ter que ser remediada ao longo de muito tempo de convivência com essa mesma pessoa. Ou quem vocês acham que são as pessoas que formam a nossa família de hoje? Algumas delas são as que nós ferimos em outros embates da vida, em outras vidas, em outros tempos. E a misericórdia divina nos fez agora ficar junto para aprender a nos amarmos, a descobrir que somos capazes de respeitar um ao outro. Então, isso tudo apesar do conhecimento do Evangelho que nós temos. A precipitação, ela só nos causa dor. Foi por uma forma precipitada que fizeram um julgamento arranjado para condenar Jesus. E diz o Evangelho que tinha pessoas lá. Tanto é que elas escolheram Barrabás e não Jesus na hora de libertar alguém. Agora, esses que escolheram Barrabás conheciam Jesus, sabiam de tudo de bem que ele fez e escolheram Barrabás. Por interesses, algum interesse eles tinham. Foram precipitados, não meditaram, não ponderaram sobre as consequências da sua escolha infeliz. Daquele julgamento arranjado, um julgamento forjado. Não fala o Evangelho o que aconteceu com aquelas pessoas, mas não precisa dizer. As leis divinas, elas são imutáveis, são iguais para todos. A dor é a mesma. Então, a ponderação, o equilíbrio, a reflexão é que nos favorece em tomar atitudes sensatas e edificantes para a alma. Que realmente atitudes em que nós vamos construir o nosso futuro. As reencarnações seguintes sejam cada vez mais amenas,
por atitudes boas que fizemos agora e que temos vantagens na vida seguinte, por facilidades, quem sabe. Mas nesse julgamento arranjado, teve um outro personagem, Pilatos. Pilatos, que foi omisso e covarde. Porque ele mesmo disse, reconheceu ser aquele homem um justo e inocente. Justo e inocente. E ele poderia ter dado um outro fim naquele julgamento, mas ele preferiu lavar as mãos. E dizem os espíritos que orientam Divaldo Franco que Pilatos, depois disso, ele sentia as mãos sujas de sangue, mesmo depois, quando passou, ele sentia as mãos sujas de sangue e ele tinha que lavar as mãos. E isso era todos os dias, era um desespero. Ele tinha que lavar as mãos e sentia que aquelas mãos estavam sujas do sangue inocente. E ele tinha que lavar as mãos. Quando ele foi recolhido para Roma, ele continuava com essa impressão das mãos sujas de sangue e tinha que lavar as mãos e lavava as mãos. Quando ele se aposentou, ele foi morar num lugar, disse, muito aprazível, nos Alpes suíços, mas ele continuava lavando as mãos desesperadamente. E desesperado, ele se jogou na cratera de um vulcão em brasa, tentando apagar da consciência esse arrependimento por um momento só, equivocado, infeliz, precipitado. E só que foi só um momento, porque eu faço assim, eu faço assim, que determinou toda a sua existência e, sabe lá, as seguintes. Meu Deus, foi a precipitação. Então, vejam como isso pode realmente marcar uma vida. Ser precipitado, apressado, não é? Então, a precipitação tem nos levado ao desespero, ao desconforto, à alucinação pela culpa e arrependimento. Quantas vezes? E dessa vez precisamos realmente nos aplicar a usar de bom senso, calma, nem que os outros como falam, não sei o quê, mas eu vou agir com calma. Fazer escolhas realmente edificantes. Nunca se precipite. Quem conhece Jesus, crê, ama, serve com calma, com bom senso, com bom senso é fazer as escolhas edificantes para a eternidade. Mas tem mais uma lição. A calma favorece a resignação dinâmica. A resignação dinâmica é um conceito psicológico, que a resignação dinâmica é uma atitude perseverante e permanente
que não é necessário agredir, se defender, mas indispensável é não ceder ao bom caminho. Ah, não entendi nada. Mas, então vamos ver assim. Isso aí quem é que ensinou? Foi Jesus. Foi Jesus. O que Jesus fez? O que ele nos disse? Ele diz assim: venho apresentar-vos o reino de Deus, o reino de meu Pai. É isso que ele disse. Venho apresentar-vos o reino de meu Pai. E o que ele fez a vida inteira? Apresentou o reino do Pai. O pessoal brigou, maltratou, caluniou, sim. E o que ele fez? Apresentou o reino do Pai. Ou seja, não precisa ficar olhando para os lados se estão me agredindo ou se estão me caluniando. Não, o importante, reencarnatoriamente, que eu permaneça no caminho reencarnatório, do meu compromisso reencarnatório. Os outros falam, não sei o quê, mas eu me mantenho no foco. É isso que Jesus veio nos ensinar. Sem nos dizer, ele nos ensinou essa resignação diante das agressões, mas dinâmico no meu caminhar constante no caminho que eu devo andar, do meu compromisso reencarnatório. É a resignação. Isso eu só consigo se eu tenho realmente foco do que é certo, correto, do que me convém, e eu não me deixo distrair, né, por esses conceitos imediatistas, materialistas da sociedade, porque a resposta da sociedade eu já sei qual é, e eu não gosto. Então, eu preciso andar no caminho realmente edificante. Então, a nossa precipitação em defendermos-nos torna-nos iguais ou piores do que os agressores. Nós mudamos o nosso foco do nosso compromisso e nos distraímos com os agressores e queremos medir forças e quero mostrar para o outro também que eu não sou assim. Não perca tempo em dar resposta. Não, o outro, eu não sou assim como ele disse. Não perca o foco. Tanto que os bons cultivam a calma, não se transformam em adversários, porque aqueles que ficam revidando e se justificando acabam ficando como adversários. E nós viemos aqui para construir realmente o homem de bem, em que todos somos irmãos. Então, para finalizarmos, podemos dizer assim: persevere em paz, em calma, em confiança. Quem encontrou Jesus nunca mais ameaça. Nunca mais. Quem ouviu passar apenas viu, mas não se tocou. Mas quem o encontrou nunca mais ameaça. Porque pelo Evangelho entendido, sentido, vivido, ele continua nos atraindo, nos transforma e conduz
pelo caminho, como ele disse, eu sou o caminho, e que se espera que com calma, ponderação, a gente consiga visualizar e seguir. Então, meus amigos, a escolha é nossa. As consequências são nossas. Usemos então de ponderação e bom senso. Obrigado.